Voltamos a apresentar Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832 1122. Hoje nós estamos conversando com a neuropediatra doutora Maria José Maldonado sobre o uso do canabidiol, derivado da cannabis sativa para tratamento de doenças neurológicas. E já entrando aqui, doutora Maria José, nós vamos ver a pergunta da Adriana. Doutor Luiz, meu nome é Adriana. Gostaria de saber se o remédio à base de cannabis pode causar dependência na criança. Pergunta interessante, Adriana. Muito obrigado, pela sua colocação. E nós vamos passar essa pergunta para a doutora Maria José, que tem experiência. Ela quer saber, doutora Maria José, se causa dependência na criança que está usando o remédio. Tudo que é feito de uma maneira controlada e bem feita não causa dependência, não. Claro que eu não estou te falando daquelas medicações de fundo de quintal. Isso eu nem sei que jeito é feito. Eu não indico a ninguém, tem um risco. Quando eu vejo, eu logo já explico à família que isso é um risco. Mas eu vou aproveitar o cannabis para explicar também sobre outros medicamentos. Porque como eu lido praticamente a minha vida toda com medicações psicoativas, né? Por conta dos usos de medicações anticonvulsivantes, né? Do trato de quadros comportamentais, as pessoas sempre me perguntam, doutora, eu não quero remédio. Isso causa dependência? Eu falei, não, depende. O que é dependência para o senhor? Melhora do quadro? Tem que melhorar mesmo. Um anticonvulsivante tem que controlar uma epilepsia para sua retirada e quando a gente está seguro que a epilepsia está curada, que está controlada e você vai tirando devagarinho a medicação. Por quê? Porque durante algum tempo e alguns anos, ele passou a fazer parte do quadro para estabilidade e para equilíbrio. Eu sou médico de coração. Não pode tirar um remédio de repente, porque ele faz uma ação que leva ao equilíbrio, no caso do seu coração e no meu caso, da sua epilepsia. Então, isso não é dependência, é que o remédio ele faz o equilíbrio do corpo. Então, para você poder, quando você acha que você já está seguro de você retirar, você vai desmamando devagarinho. Assim são com os outros. E assim é também com o cannabis. Então, se você tira uma medicação que já está tendo uma ação, obviamente aquele quadro que existia antes volta a acontecer. Isso não é uma dependência, tá? Mas bem indicado, bem utilizado, dose correta, não tem dependência, não. Adriana, essa resposta que a doutora dá, ela é importante. Se caso você tenha alguém que esteja usando ou alguém que esteja questionando, a possibilidade do uso, é fundamental. Essa questão, a dependência, como disse bem a doutora Maria José, se você tem a ação do remédio para tirar o sintoma ou melhorar a função, é dependência do remédio, naturalmente. Mas o que o pessoal normalmente diz, doutora Maria José, é aquela dependência sem a qual o indivíduo não consegue viver de forma alguma. E sempre quando se usa uma droga psicoativa ou um neurotrópico, de uma maneira geral, as pessoas ficam muito preocupadas em só funcionar, principalmente a questão, a função cognitiva, mas principalmente o sono. O indivíduo só consegue dormir em decorrência do uso da medicação. Então, isso é normalmente o que eles causam, o que preocupa. Mas eu queria colocar aqui uma situação, porque, de uma maneira geral, a gente vê tudo que entra novo vira moda. E o pessoal começa a aumentar muito a indicação. O Botox, que é o nome da toxina botulínica, para tirar as rugas, o pessoal começou exatamente para isso. Sabe que a toxina botulínica, ela paralisa, levava o indivíduo à morte em decorrência disso. Quando o pessoal começou a dominar a toxina botulínica para tirar as rugas por um determinado tempo, eles começaram a perceber que determinadas situações clínicas, tipo espasmo de esôfago, mesmo de estômago, funcionava bem com o uso da toxina botulínica. Isso. Então aí começa a ampliar o uso, e aí vai aumentando, Os laboratórios têm muito interesse nisso, porque vende para todo mundo, os antidepressivos também e assim por diante. Então, o que a gente vê hoje, a tentativa por dois aspectos. Primeiro, interesse econômico dos laboratórios que eles querem fazer isso. Então, a indicação para esclerose múltipla, para Parkinson, para demência, para fibromialgia, para uma série de coisas. E o outro interesse é o uso recreativo.
O pessoal quer a facilitação da droga para continuar usando nas situações de recreação, o que não é indicado porque causa dependência. O grande problema do canabidiol e do tetraidrocannabinol é exatamente, usando, no caso, a cannabis sativa, é que ele controla um pouco a ansiedade. E quem que não vive ansioso hoje, principalmente a juventude? E o grande problema é a juventude. Então a gente vê que há, né, uma tendência econômica e uma tendência recreativa para vulgarizar a droga. Então isso aí é fundamental, aquilo que a doutora falou. A diferença entre remédio e veneno é exatamente a dose. Então precisa passar pelo crivo do conhecimento e experiência médica. A senhora tem visto essa tendência de querer aumentar o uso de forma exagerada? Não? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Eu vou te falar que eu atendo... Minha vida sempre foi público-privada, né? Metade, metade. Se eu te contar de quase todas as minhas consultas, tanto no meu ambulatório do hospital universitário, quanto no meu consultório, numa tarde eu recebo essa pergunta de pelo menos mais 6, 7 por período, eu recebo. Doutora, e o uso do canabidiol? Doutora, não é canabidiol, às vezes uma epilepsia que está controlada, uma criança que está equilibrada, porque a questão da ansiedade que o senhor comentou. Todo mundo quer remédio para tudo hoje. Não, a gente resolve a maioria das coisas. Primeiro, principalmente eu que sou da infância, né? A gente tenta ver a causa do problema, para você poder agir ali e você fazer com que a criança seja saudável, né? Então, você vai atrás do motivo da ansiedade. Você só vai medicar aquela criança realmente que está num quadro diferente, até que você resolva o que tem para trás, para você depois poder retirar. Então, me preocupa, sim, a questão da banalização. Todo mundo quer canabidiol, porque escuta canabidiol, porque escuta que é solução para tudo. Não é solução para tudo. É remédio. Como todo remédio, tem que ser bem indicado o medicamento, bem utilizado ele é bom, mal utilizado é um perigo. E aí é a questão da gente conseguir fazer esse equilíbrio, né? Sim. O tal do bom senso. Porque o médico, ele não é só um profissional que ele tem o conhecimento de farmacologia, das patologias, da terapêutica. Ele tem que ter muito bom senso de saber o que naquele quadro ele precisa indicar e o que ele tem que aguardar um pouco. E isso nós tomamos muito cuidado, porque eu, principalmente que lido na infância, que nós lidamos com o desenvolvimento da criança e adolescente, que nós preparamos a criança para ser um adulto bom, né? Produtivo, pelo feliz, menos equilibrado. Então a gente lida muito nisso. O que a gente mais faz, sinceramente, porque com quem que a gente lida? A gente lida com as mães. Basicamente. É raro o pai estar junto numa consulta, tanto no público quanto no privado, basicamente é a mãe. Então a gente orienta muito a mãe, que ela seja muito atenta, que o que a criança tem que ter. A criança não tem que ter um monte de brinquedo, não tem que ter luxo, não tem que ter nada, ela tem que ter segurança. Ela tem que ter um teto, carinho, bom cuidado, boa alimentação, poder crescer bem e o entorno dela adequado. Então é isso que a criança precisa. Se ela tiver isso, ela vai ser menos ansiosa, vai ter menos problema. Vamos deixar para tratar as patologias realmente que existem. E no meu caso, já tem bastante patologia grave que a gente tem que cuidar. As epilepsias, que vem cada vez acontecendo mais e com maior gravidade. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, que vem acontecendo assustadoramente, um aumento grande nos últimos anos. Isso é verdadeiro, doutor, tanto que eu dediquei meu doutorado a essa área. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A gente tem visto isso. Muito mais frequente, inclusive os casos graves, né, de autismo. A que se atribui? Porque, na verdade, a gente vai buscar, não tem causa etiológica isso, aproveitando aqui. Não tem causa etiológica definida, mas o que a gente chegou à conclusão, principalmente no doutorado, de tanto ler tanto artigo? O TEA é uma doença inflamatória, doutor. Então, nós provamos no trabalho de doutorado... Tem um componente genético? Porque alguns dizem também. Existe uma base gênica e você tem uma ação inflamatória de certas situações da natureza. Então, o que acontece? É a questão genética com a influência do meio, tá? E aí a gente vai falar de um termo que vem surgindo nos últimos anos, chamado disruptores endócrinos. Já estou a falar? Disruptores endócrinos, que são substâncias que estão na natureza e que vêm modificando genes e nos modificando. Que são veneno, pesticida, o BPA do plástico, e assim você tem uma lista enorme. Tanto que na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, quando você vai lá no site, você tem um ícone que você pode acessar, é livre, as pessoas podem ler sobre isso, e você vai vendo que realmente são como se fossem microintoxicações. Porque esses disruptores vão agir nos nossos micro-hormônios, e isso está nos modificando, isso é um grande da etiologia. Então, quando a pessoa fala do meio ambiente, da proteção, é verdadeiro, é verdadeiro. Então, nós temos a questão gênica
E no meu trabalho de doutorado, das 20 crianças, 8 tinham casos com diagnóstico de TEA, fora os que não tinham diagnóstico, porque existe muito adulto hoje andando por aí que é TEA. Tem muitos. Tem, Descobre que nem lá, sabe que tem. Mas são pessoas muito rígidas, pessoas que não recebem ninguém, pessoas que assim, são estranhas, mais isoladas, casamentos muito difíceis, profissional muito difícil de abordagem. Então, assim, você vai encontrar pessoas com TEA, até as leves, obviamente, inseridas na sociedade. E você vai tendo um aumento deste quadro. E aí a gente luta muito, primeiro, pela identificação precoce, para você poder logo fazer a terapêutica. E aí é outro problema, porque nós não temos profissionais para tudo isso, doutor. Nós não temos médicos suficientes, neuropediatras, psiquiatras, que é a identificação, mas nós não temos profissionais reabilitadores, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, nós não temos profissional para tudo isso. Tanto que são 2 profissões em ascensão. Então, nós temos que fazer o diagnóstico precoce, a intervenção, e nós lutamos muito por achar medicamentos e certas situações que possam nos ajudar. Então, nós continuamos a linha de pesquisa para tentar ajudar nesse ponto. Doutora, nós já estamos praticamente no fim do nosso programa. Tudo que é bom dura pouco, a gente sabe disso, né? E eu quero aqui, nesta oportunidade, agradecer a senhora, a sua disposição em vir até aqui, esclarecer, inclusive, e oportunamente vamos conversar um pouco sobre esse autismo, porque realmente a gente tem visto, tem sentido de uma maneira geral, e a gente está fazendo mais diagnósticos, infelizmente. E é importante a gente saber um pouco mais sobre isso, porque o conhecimento nos liberta, nos deixa numa situação um pouco mais adaptável, né, diante disso tudo. Muito obrigado. Eu quero deixar aqui a palavra para as suas considerações finais. Né? Bom, como hoje o tema é canabidiol, eu peço, sim, que o canabidiol tem que ser visto de uma nova alternativa terapêutica, mas com muito cuidado. Então, confie no seu médico, converse com ele antes de tomar uma atitude e tomar indiscriminadamente uma medicação que nós não sabemos ainda exatamente como será o amanhã. Obrigada. Muito obrigado. Até o próximo programa. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, na TV Educativa. Hoje nós vamos responder as principais dúvidas da nossa população em relação à saúde. E quero aqui destacar a presença que prontamente respondeu ao nosso convite da doutora Maria José Martins Maldonado, que é mestre em pediatria e neuropediatra no Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar sobre canabidiol no tratamento de várias doenças, mas especificamente em relação às questões neurológicas. Canabidiol, talvez você esteja aí meio perdido, sem saber muito o que é. Você já viu falar em maconha, cannabis sativa e o tetrahidrocanabidiol, o canabinol e o CBD canabidiol. Esses são os princípios ativos da maconha usados no tratamento de algumas doenças que a doutora Maria José vai esclarecer para nós. Doutora, a senhora é muito bem-vinda e muito obrigado pela aceitação do nosso convite de discutir esse tema que a senhora sabe, ele é meio controverso, mas é preciso debater. Aquilo que realmente nos dá inquietação, nós precisamos enfrentar e debater. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e principalmente por falar um tema que tem sido cada vez mais discutido em todos os meios, né? Na mídia, entre as famílias. Então, é muito importante para poder esclarecer, né? Ponto de vista médico, o que nós achamos, como é que a coisa vai, para que a gente não perca, né, o controle da ética e a gente possa levar de uma maneira bastante segura esse tratamento ao paciente. Doutora Maria José, ali na Câmara Federal, nós temos discutido, existe um projeto de lei, PL 399, de 2016, que a última relatoria foi do Luciano Dutti, que é deputado federal pelo Paraná, ele é pediatra também. Sim. Né?
Ele tem propriedade aqui em Mato Grosso do Sul, uma pessoa muito boa, e ele colocou nesse relatório uma série de impropriedades. E nós já tivemos a oportunidade de discutir com ele lá, inclusive, e a gente tem posicionamentos bastante contrários, né, Divergentes. àquilo que está colocado ali, que é uma tentativa de que as associações ditas que defendem o uso da droga no tratamento de determinadas doenças, que seja disponibilizado para a população de uma maneira geral. Então a gente vê que isso é um perigo, até porque nós precisamos das drogas, precisamos do cannabis sativa, mas nós temos que ter um certo domínio, um certo cuidado na disponibilidade, na disponibilização desses elementos químicos que a gente usa na terapêutica. Como é que a senhora tem visto? A senhora tem usado o CBD, que é o canabidiol? Bom, o canabidiol é uma medicação que vem sendo utilizada devagarinho a cada vez mais, mesmo porque começam a surgir artigos científicos que realmente começam a tutelar nossas decisões. Esse canabidiol, ele, na verdade, ele vem sendo explorado de uns anos para cá, de mais ou menos uns 7 anos para cá, mais ou menos. Mas, na verdade, isso vem lá do início do século passado. No início dos anos 1900, você já pensava no canabidiol como sendo uma medicação. Mas como foi proibida, né, a maconha, por causa da questão da droga ilícita, isso para um pouco durante alguns anos. E ele começa a retomar. Está muito mais adiantado fora do que no Brasil, ele chega recentemente para nós. Mas, realmente, ele tem uma ação terapêutica, sim, o CBD. Né? E essa questão da gente controlar como isso é fabricado, como isso é dispensado para o paciente, é uma coisa muito importante. Porque como qualquer medicamento e qualquer coisa na vida, nós temos os prós e os contras. Como nós somos médicos e nós temos uma linha muito rígida de ética, etc., nós temos que cuidar, de proteger, nós temos que indicar, mas nós temos que saber o que nós estamos dando e como estamos dando. Então, aos 7 anos no Brasil, começa a surgir o canabidiol, que no início foi autorizado pela Anvisa, existe todo um cadastro que a gente faz. Aí a medicação ela vem importada especificamente para o paciente. E, recentemente, no Brasil, nós temos cerca de uns 2 anos já a marca nacional, que é fabricada aqui, que é da Prats, e que facilitou um pouquinho a prescrição. Se eu te falar que eu prescrevo muito, não, eu não prescrevo muito. Eu prescrevo naqueles casos que realmente necessita de um outro arsenal terapêutico diferente. Por exemplo, epilepsia Dravet, que é uma epilepsia muito grave da minha especialidade. É uma epilepsia com refratariedade, praticamente intratável. E quando você utiliza as drogas anticonvulsivantes habituais, você tem que, às vezes, abrir mão de outros arsenais, como são, por exemplo, dieta cetogênica, como é a cirurgia, como é a introdução do VNS, que é um estímulo vagal para poder evitar a epilepsia. Então, nessas situações, inclusive, é a grande indicação pela Anvisa, liberado, é na epilepsia de Dravet. O que acontece? A gente vê uma certa melhora mesmo. Eu não tive até hoje... A situação que o próprio Conselho Federal de Medicina ele tem um decreto exatamente liberando só para essa situação, né? Mas eu te falo que provavelmente isso vai acontecer e começa a se usar em outras patologias, porque quando você fica numa situação, doutor, isso é médico como eu, meu professor da universidade, com muito carinho, o senhor sabe que nós temos limite do que nós vamos poder prescrever, o que funciona para o paciente melhorar. Então, acaba aquele caso mais grave, você tem que abrir mão de alguns outros arsenais terapêuticos. E nisso vem o CBD. O CBD que é bem encontrado, por isso é importante um bom laboratório, uma boa extração da medicação. Por isso essa questão das associações é uma situação muito perigosa. Claro que eles têm boa intenção de poder baratear e distribuir aos seus, mas isso não pode ser banalizado. E eu tenho certeza que com o tempo a questão preço-custo vai melhorar. Sem dúvida. Com certeza. Essa colocação sua é muito importante, você que está nos assistindo, né, quando fala assim, vamos usar o derivado. Existem 500 e poucas substâncias ativas na maconha, vamos falar de forma bem clara, porque todo mundo entende, mas essas duas, basicamente o canabidiol, o CBD, que a doutora comentou, né, é usado nessas situações de gravidade, principalmente de epilepsia. E o que é importante a gente entender é que a situação de epilepsia leva a uma degeneração cerebral.
vai havendo falta de oxigênio pelas crises subentrantes e vai piorando o quadro. Então é importante que se use. Doutora, nós temos perguntas, né, de telespectadores e participantes. Nós temos aqui a pergunta do Ricardo Araújo, 52 anos, engenheiro agrônomo. Vamos ver o que o Ricardo nos questiona. Sou Ricardo e gostaria de perguntar para o doutor Luiz e para a doutora Maria José a respeito do tratamento com a canabinol. Primeiramente, se o FDA aprovou. Segundo, quais os estudos científicos que comprovam a sua eficácia. E terceiro, se estará à disposição no nosso Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Ricardo, né? Pois bem, Ricardo, vamos lá. Na verdade, o canabidiol já está, o CBD já está sim liberado para alguns casos, né? Não está liberado para todos. Os estudos começam a surgir, não são muitos, não pense que são muitos ainda não. No PubMed, na epilepsia, por volta de 800 estudos. Com o autismo, que eu fiz questão de cruzar, porque inclusive meu doutorado, doutor, foi na área de autismo. Não são muitos também, por volta de 80. Então, você vê que a coisa está engatinhando. E não são todos os estudos que falam, não, funciona maravilha, 100% acaba, melhora. Não, não é assim. Então, por exemplo, dentro da epilepsia, você tem melhora do quadro. Eu, Maria José, não conheço nenhum caso completamente livre de crises. Eu tenho alguns pacientes que utilizam, hoje na epilepsia eu tenho 3 utilizando canabidiol, já usei em mais pelo menos uns 40 pacientes nesses últimos 7 anos. A grande maioria sem resposta, tá? Eles têm às vezes até piora do quadro comportamental por conta da medicação, e eu tenho dentro do autismo por volta de 4 pacientes utilizando. Mas pacientes graves, pacientes que eu tinha utilizado todo o arsenal e realmente ele melhora. Então ele está autorizado sim para um grupo mais fechado de pacientes, tá? Existe hoje uma vertente para que se autorize sim o uso através do SUS, né, do canabidiol. Mas hoje em dia isso acontece de uma outra forma, acontece da forma judicial. Então, quando você vê que você utiliza e que é uma medicação que melhorou o quadro do paciente, você tem a possibilidade de você entrar com uma ação judicial para que o governo providencie isso, como é qualquer tratamento, qualquer situação, até que isso se alinhe dentro do SUS. É um tratamento, eu acho, bastante promissor, mas é claro que bastante restrito ainda, né? Porque nós não indicamos para tudo. E é uma coisa importante a gente comentar, doutor, que existe, eu estou um pouquinho preocupada com a banalização disso, porque eu já vi mãe emprestando para mãe remedinho, verdade, já aconteceu. A comadre da beira da cerca fala assim, eu tenho um remedinho bom aqui para isso. E assim, geralmente são aqueles que são feitos mais artesanalmente, que a gente não tem controle exatamente. Exato. Já atendi paciente, doutora, minha vizinha me deu, estou usando canabidiol, claro que eu não, pacientes graves. Falei, mamãe, doutor, como é que eu faço para aumentar a dose? Mamãe, eu não sei nem o que tem aqui. Como é que eu vou passar para a senhora se eu não tenho a quantidade de medicação? Ele é prescrito, principalmente eu que sou da pediatria, baseado em peso. Então, a gente começa com 2,5 miligramas por quilo, chega até 25. Como é que eu vou controlar o que eu não sei? Então, é muito complicado, porque a diferença do remédio e do veneno, doutor, é dose. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É importante saber que existe um arsenal terapêutico, mas, assim, o médico tem que ter controle sobre isso. Porque, senão, em vez de causar melhora, ocasiona o dano. E acho que teve mais uma pergunta, né? Que era o SUS, que era ele queria os trabalhos científicos, a senhora já citou exatamente isso. Os trabalhos científicos que não né? são muitos ainda, tá? Eu fui pesquisar no PubMed até para poder responder, e ainda são muito poucos os trabalhos publicados, né? Porque para fazer uma publicação também não é muito fácil, tem que passar por um crivo grande da comissão, mas a coisa está começando a andar. A gente vislumbra que mais para frente nós teremos melhores resultados. Sem dúvida, Ricardo, isso que a doutora esclarece é bem oportuno, e essa banalização a gente tem que ter cuidado exatamente na condição de médico, senão você acaba intoxicando pessoas e tornando-as dependentes. Então é importante que a gente esteja muito atento para isso, as coisas têm que continuar sendo acompanhadas de bem perto por quem verdadeiramente tem experiência e, claro, à medida que as coisas cresçam em termos de pesquisa e resultados, nós teremos naturalmente melhores condições de acompanhar, de ver e indicar adequadamente. Nós estamos numa fase de modismo.
todo mundo quer usar o canabidiol porque melhora o Parkinson, melhora a demência, Alzheimer. melhora a esclerose múltipla, e na verdade não é bem assim ainda. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos conversando hoje com a doutora Maria José Maldonado sobre o uso do canabidiol em doenças neuropediátricas. Não saia daí, nós já voltamos.